foi repetido várias vezes, né? Que os irmãos queriam um tratamento humanizado, queriam ser respeitados, querem ser tratados feito gente, de fato, mas aí quando uma pessoa decide aceitar a transfusão de sangue, essa pessoa não é tratada com essa humanização, com esse acolhimento, que a nobre advogada ela vai falar na sua fala, dizendo que os testemunhos de Jeová precisam ser acolhidos. Só que na hora do vamos ver, os membros que optam para aceitar a transfusão de sangue com medo da morte, essas pessoas, elas não são tratadas com humanidade, elas são excluídas. Eu acho que esse ponto aqui era muito importante e eu acredito que os ministros do Supremo Tribunal deveriam ficar cientes disso, do que está, que inclusive o Flávio Dino, que eu vou colocar aqui o trecho, falou, né? Falou, ou melhor, perguntou para um advogado e o advogado gaguejou mais do que a gaga de Ilhéus e não respondeu. Como sempre, né? Quando é uma pergunta direta, a resposta é sempre por fora e fora do contexto para não responder. E a gente vai ver que essa parte, para mim, é fundamental. Então, pessoal, eu vou deixar aqui, no link dessa descrição depois, os contatos dos gabinetes, dos ministros do STF, para que vocês possam encaminhar essa informação pertinente daqueles que decidem, que são membros da torre de vigia e que decidem aceitar a transfusão de sangue como método de tratamento. O que é que acontece com essas pessoas? Porque eu acho que é importante os ministros saberem dessa informação para que eles possam tomar uma decisão mais humanizada. Então, depois que terminar essa live, depois vocês voltem e vocês vão ver o e-mail do gabinete dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que vocês possam ajudar com esclarecimentos, conforme os advogados fizeram, para ajudar na decisão, né, humanizada sobre o tratamento com respeito ao sangue. Combinado, pessoal? Mas vamos ver aqui a continuação da fala. E por isso mesmo, uma minoria não compreendida, não aceita e perseguida. E, como consequência, uma minoria que tem se socorrido das Supremas Cortes pelo mundo, como forma de resguardar o núcleo essencial da unidade religiosa. Eu trago aqui uma em que ele ressalta como os testemunhas de Jeová são centrais na definição seguinte. Poucos americanos estão conscientes da valorosa contribuição que as testemunhas de Jeová fizeram para as leis de nossa nação. Doutrinadores, no entanto, há muito reconhecem que as testemunhas de Jeová são as campeãs da batalha constitucional pela proteção da liberdade religiosa. Como bem analisou um estudioso sobre a contribuição das crianças na proteção do livre exercício religioso, dificilmente no passado algum único grupo foi capaz de moldar o curso ao longo do tempo de algum tópico de nosso vasto corpo constitucional, como fizeram as testemunhas de Jeová. Em 1950, as testemunhas de Jeová já haviam ganho 150 casos das cortes estaduais e já haviam sido 30 da Suprema. E cá estamos, 1.800.000 pessoas no Brasil. São 1.800.000 pessoas que professam a crença religiosa da testemunha de Jeová. 1.800.000 pessoas, ministro Dino, que andam com a carteirinha em seu bolso. E me lembro, ministro Alexandre de Moraes, né, porque você, ainda em 2007, que mergulhei nas testemunhas de Jeová, e elas então andavam, ministro Dino, não só com a carteirinha, mas com um parecer plastificado no bolso do saudoso professor Celso Bastos. Ah, elas sim, o direito não de escolher pelo suicídio, elas não querem morrer. Isso não é um suicídio. Não há o desejo do resultado morte. Elas desejam viver com dignidade. Os mais sinceros, sensíveis da sua. Ela falou um ponto aqui que eu acho interessante, né? Claro, os irmãos testemunhas de Jeová não querem morrer. E eu até digo mais, os irmãos testemunhas de Jeová, muitas vezes, eles não querem recusar a transfusão de sangue.
eles fazem isso com medo de retaliação, do ostracismo e com medo até mesmo de ser destruído, porque acredita que Jeová proibiu. Então, eu concordo totalmente que os irmãos não querem morrer. E mesmo aqueles que acreditam de fato que Deus ele proíbe, através dessa regra, que surgiu em 1945, através de Nathan, o terceiro presidente da Alt Tower, realmente os irmãos não querem morrer. E muitos, eu posso dar toda certeza, muitos iriam aceitar a transfusão de sangue. Só que o que acontece? Os anciãos ficam presentes constantemente em salas de cirurgias. Quando alguma pessoa é internada, os anciãos vão lá. E essa visita é de encorajamento, que eles dizem. Encorajamento a recusar a transfusão de sangue. Porque se o irmão decidir que vai aceitar sangue, os anciãos vão saber. E aí que é o problema. Então, por que vocês não fazem igual fizeram na Bulgária e abrem um acordo de não banir as pessoas que aceitam sangue? Esse problema está resolvido. Eu tenho certeza que esse problema não iria chegar na corte. Se houvesse a opção, se os membros fossem livres para decidir o que querem. Mas os membros não são livres. Os membros eles têm uma moeda de troca. Ou você vai aceitar o tratamento sem sangue, ou você vai perder o seu vínculo social. Porque se você aceitar a transfusão de sangue porque você decide que quer, você vai passar por uma comissão judicativa e vai ser convidado a se retirar e perder todo o seu contato social. Então, como é que fica a mente de uma pessoa? É difícil, hein? Difícil, muito difícil mesmo. Né? De trânsito, em que o SAMU vá lá, socorra a pessoa e leva a pessoa inconsciente para o hospital. É utilizado apenas aquele cartão, aqui uma das doutoras fez alusão, ou nestes casos há uma compreensão de que recebe a transfusão, depois busca, chamemos assim, uma absolvição religiosa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no caso de crianças, recém-nascidos, 6 meses, como se dá o suprimento da óbvia impossibilidade de manifestação da vontade? Porque todas as sustentações, como disse, de alta qualidade, aludiram à mesma circunstância, que é absolutamente compreensível. Cirurgias planejadas, eletivas ou não, mas planejáveis, chamemos assim. Eu gostaria de indagar essas outras 2 situações para um melhor esclarecimento em outro momento. Agradeço ao presidente. Obrigado, Vossa Excelência, doutor Laércio. Vossa Excelência continua com a palavra, com tempo adicional para responder ou apresentar as questões que tiver em face da manifestação. Vocês viram a pergunta do Flávio Dino. E eu não gosto nem muito do Flávio Dino, eu acho ele muito polêmico, mas a pergunta dele foi excelente. Ele perguntou com respeito à emergência, porque todos falaram a respeito de uma cirurgia planejada, No caso da emergência, né, e se haveria uma absolvição para aquele membro que aceitar a transfusão de sangue. Foi o que ele perguntou na primeira pergunta, e na segunda foi a respeito de bebês, de crianças pequenas, recém-nascidos. Veja o que o advogado que está representando os interesses da Torre de Vigia vai responder, ou pelo menos vai tentar. Eu queria explicar por que eu fiz para o Amicus Curiae, porque ele é amigo da corte. Por isso que eu fiz isso. Presumivelmente. Muito bem, ministro. Eu primeiramente agradeço a pergunta, a oportunidade de trazer esse esclarecimento também. Eu acho que esse debate no plenário favorece, né, a essas respostas. Então, nas questões de urgência e emergência, eu não tenho conhecimento técnico médico, mas eu posso falar um pouquinho da nossa observação a nível nacional e mundial do que acontece. A própria Organização Mundial da Saúde, nesses estudos, enfatiza que mesmo nas situações de urgência e emergência, é possível se utilizar técnicas que evitem a transfusão de sangue. O que acontece muitas vezes na nossa realidade aqui é que pelos hospitais, por não haver ainda um engajamento, né, do Estado como todo, desses profissionais estarem preparados para essas situações, o que acontece é que eles acabam ficando numa situação de recusa
de atendimento, de recusa de tratamento, e aí o paciente tem que, de outras formas, tentar chegar até um outro profissional, mas numa situação de emergência isso fica prejudicado. Na questão espiritual, né, que Vossa Excelência indagou, a Associação das Testemunhas de Jeová mundialmente tem atuado no sentido de respeitar as decisões individuais de cada membro da religião. Ou né? circunstâncias individuais que são... A pessoa está inconsciente. Isso, enfim, exatamente. E o médico tem um dever ético. Sim, mas é importante... O paciente vai ser culpabilizado, não do ponto de vista jurídico, do ponto de vista... É esse o confronto de direitos fundamentais. O que acontece é que, na sua imensa maioria, os pacientes testemunhas de Jeová, eles portam esse cartão, fazem cópias, deixam com os familiares, inclusive, para evitar esse tipo de situação, né? Mas é importante frisar, ministro, que para um cidadão, para um ser humano testemunha de Jeová, sofrer uma transfusão de sangue contra a sua vontade é equiparado a um estupro, por exemplo. A gente tem casos, por exemplo, de pacientes com diagnóstico de estresse pós-traumático por conta dessa situação. Tamanho impacto que aqui. Veja como essa fala aqui ela é pertinente, né? Ele fez uma comparação do paciente TJ, aceita a transfusão de sangue, ser comparado com aquele crime que ele acabou de falar, não vou repetir para não ter problemas. Então, e aí algumas pessoas sofrem até de estresse pós-traumático, eu até entendo. Como eu falei aqui, as pessoas, vamos separar. Algumas pessoas acreditam que fazer isso está pecando contra Deus e não tem perdão. Algumas pessoas acreditam que está pecando contra Deus e tem perdão. E algumas pessoas acreditam que fazer isso vai ser descoberto pelo ancião e vai perder todo mundo. É simples. É isso. Então, gente, muita gente se caga de medo de ser desassociado. E é por causa de Jeová? Não, é porque perde todo mundo. É simples. Então, é claro que as pessoas vão ficar com medo por receber transfusão de sangue. E se você não souber? E se o pessoal da congregação souber? E se uma pioneira souber? Todo mundo vai saber. Então, é claro que todos vão ficar com medo e estressados por conta dessa situação difícil. Não é fácil. Então, por isso que eu digo, respeite o direito das pessoas a escolherem sem ter uma ameaça social de perda familiar de pessoas, que esse problema já teria resolvido. As pessoas iriam decidir, quem não quisesse, não queria, uma boa parte iria querer e acabou-se. Pronto. Faz igual a Bulgária, que vocês fizeram um acordo para poder não ser banida a religião lá. É simples, é simples. Só que o que acontece? O direito das pessoas não são respeitados, né? As pessoas que aceitam transfusão de sangue, elas vão ser convidadas a se retirar, a sair, e aí a pessoa perde socialmente. E aí o advogado, ele gaguejou, né? Tentou correr para um lado, correu para o outro, tentou evitar responder de forma direta, né? E, claro, se for possível, até mentir mente para poder defender. E isso a gente já viu. Eu não estou falando isso de forma leviana, eu estou falando isso baseado em fatos, como aconteceu com o Fábio Oliveira, no caso que ele levou ao Ministério Público do Paraná, e os anciãos mentiram. Eu trouxe aqui esse caso, quem me acompanha já viu, e os anciãos mentiram no depoimento, dizendo que não há nenhuma proibição entre os membros falarem com ex-membros. Mentiram. Foram 3 anciãos, incluindo o superintendente de circuito e o próprio representante da Torre de Vigia do Paraná. Mentiram. O Geoffrey Jackson mentiu na corte australiana ao falar várias mentiras. Não foi uma, foi várias. Então, e lá no livro dos anciãos dizem que os irmãos que mentem em juízo não vai ser levado para a comissão judicativa. Não é caso para a comissão judicativa. Então, a mentira, dependendo do contexto, ela pode ser feita na organização. Eu não estou falando isso de forma leviana, eu trouxe aqui exemplos que pudessem colaborar com aquilo que eu estou falando. Porque eu procuro ser justo, independente da situação. Quem me acompanha sabe disso. Eu sou ex-testemunha de Jeová e tento avaliar de forma justa. Não é porque eu sou um ex-testemunha de Jeová que eu vou ficar esculhambando ou falando mal de tudo. Quem me acompanha sabe qual é o meu posicionamento com respeito à questão do sangue, da transfusão de sangue. Eu já falei e vou repetir mais uma vez. A Bíblia não fala de transfusão de sangue. A Bíblia está falando de comer sangue. A interpretação do corpo governante deveria ser, no máximo, uma questão de consciência e não uma doutrina bíblica, já que não tem base da Bíblia.
é uma má interpretação de um texto bíblico, que está falando claramente sobre consumo de sangue. Então, eles colocam como doutrina bíblica e não questão de consciência. Agora, eu sou leviano em dizer tratamento sem sangue, ele é ruim? Não sou leviano, minha gente. Todo mundo sabe, isso é claro. Evitar transfusão de sangue, como evitar um transplante de órgão, ou como evitar propriamente uma cirurgia, é muito melhor que fazê-la. Agora, eu tenho que ser justo. Não existe nenhum tratamento que substitua a transfusão de sangue. As alternativas podem ajudar, podem evitar em algumas circunstâncias, mas não todas. Porque no dia que não houver mais transfusões de sangue, a própria OMS vai dizer, não precisa mais ninguém doar. Por que precisa? Porque não o tratamento de sangue é necessário e fundamental. Então, não venham com essa conversa mole, dizendo que transfusão de sangue não ajuda em nada, porque isso é mentira. Você está tentando defender os seus argumentos com mentiras, ou tentar enganar pessoas. Entendeu? É simples. Então, o que o STF decidir está decidido. Eu não faço torcida por nada, porque não me cabe a mim. Eu não sou mais testemunha, eu sou ex-testemunha de Jeová. O que eu, como falei agora há pouco, digo é o seguinte: tudo isso que está acontecendo poderia ser evitado pela torre de vigia e pode, no futuro, ser mudado tudo. Então, tudo isso que apareceu aqui, esses vídeos que a gente viu aqui, essas 2 horas de sessão no Supremo Tribunal, um dia pode ser totalmente vã, quando esses 9 homens que ficam lá nos Estados Unidos decidir por 8 milhões de pessoas que a transfusão de sangue é uma questão de consciência. E aí todo mundo que fez isso, que participou disso, que defendeu, que brigou aqui no chat para poder defender o indefensável, vai ficar com cara de pastel. Porque perdeu tempo em tentar defender uma coisa que muda o tempo todo. E esse é o perfil do corpo governante das Testemunhas de Jeová há mais de 100 anos. Eles mudam as interpretações quando eles querem, não respeitam aqueles que são seguidores dele e acaba tudo em pizza. É assim, é simples. Tá? Então, a respeito da questão do STF, o que eles vão fazer, isso é uma decisão deles, eu não tenho nem o que falar. Eu já disse aqui várias vezes o que eu acredito que vai acontecer e ainda continuo da mesma forma. Eu acredito que o Supremo vai reafirmar a autonomia do paciente maior de idade, vai proteger os pacientes menores de idade contra as decisões dos pais, que faz de forma correta, já que os menores de idade não respondem por si próprio, e no caso do SUS, a minha opinião continua. Eu acredito que o Supremo não vai permitir que o SUS custeie tratamentos que não existem na sua própria política. O SUS não será obrigado a custear isso. Essa é a minha opinião. Pode ser que o Supremo haja de forma diferente, e para mim tanto faz. Não vai mudar nada na minha vida, porque eu não sou mais lá. A única coisa que interfere na minha vida como ex-membro é o tratamento de ostracismo. Esse é pertinente para mim, e esse eu faço questão de que mude. E esse canal existe por causa disso e continuará existindo enquanto o ostracismo existir. Enquanto o desrespeito com os ex-membros Testemunha de Jeová não forem respeitados pela Sociedade Torre de Vigia, lá da Pensilvânia, que o Fux falou, porque tudo vem de lá. Se eles quiserem mexer uma vírgula, vai vir de lá e vai ser replicado para 8 milhões de pessoas pacíficas que aceitam tudo que 9 homens decidem por elas. Vamos aguardar e esperar, ok? Tá bom. Esse foi um trecho da live da sexta-feira. Se você quiser assistir ela na íntegra, o link está na descrição desse vídeo. Não esquece de curtir para dar aquela fortalecida e compartilhar para os coleguinhas. Um grande abraço e um bom final de semana. Até a próxima.